Você que está conosco desde mais cedo já soube que o presidente francês Emmanuel Macron anunciou o reconhecimento do Estado da Palestina. Na Assembleia Geral da ONU, ele disse que a decisão busca a paz entre israelenses e palestinos. França que abriga as maiores comunidades judaica e muçulmana da Europa. Nós também já havíamos conversado com você que recentemente este reconhecimento foi feito por Reino Unido, Canadá e Austrália no último domingo. Também ontem, o presidente Lula afirmou nas Nações Unidas que tanto Israel quanto a Palestina têm o direito de existir. Portanto, a gente vê um cenário nesse momento, nesse sentido, reconhecendo o Estado palestino. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, que foi embaixador do Brasil em Israel e na Palestina. Embaixador, muito obrigado pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Kátia. Muito honroso o convite. É um prazer, mais uma vez, estar com vocês. Estou aí com seus ouvintes. Embaixador, por que o reconhecimento ocorre neste momento? Que cenário é esse que se formou? Que contexto é esse que se formou que leva a essa decisão, por exemplo, do presidente Macron na França? Não, como disse o embaixador da Palestina nas Nações Unidas, esse é um momento histórico. É um momento histórico na medida em que você aumenta o número de países, né, que hoje em dia é altamente majoritário, 193 países das Nações Unidas, você tem mais de 150 países que apoiam o reconhecimento. Agora, isso não quer dizer que seja automático, que haja, a partir dessa conferência de ontem, o reconhecimento em si. O reconhecimento ele passa necessariamente pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Atualmente, dos 5 membros permanentes, os Estados Unidos é o único que condiciona a aceitação do reconhecimento a finalização do processo de paz. E como não há condições políticas em Israel para chegar a essa conclusão, não é? O problema continua. Eu creio que a estratégia dos europeus agora em mudar de posição, porque eles seguiam os Estados Unidos, agora eles tomaram um rumo próprio, e tomaram esse rumo próprio, imagino que seja por causa que a sua população não aguenta mais ver diariamente pela televisão o que está acontecendo em Gaza. Então, o que nós temos diante de nós é uma pressão na opinião pública internacional para que os eleitores nesses países, que é sobretudo nos Estados Unidos e Israel, pressionem os seus líderes no sentido de viabilizar essa questão. Inclusive, tem havido manifestações populares. Ontem houve uma muito grande na Itália, né, a favor da autonomia do Estado palestino, né, da criação, de fato, de um Estado palestino, e agora essa mobilização da França. Em que medida esse tipo de mobilização, tanto mobilização popular como de alguns líderes europeus, caso mais recente do presidente Macron, podem fazer com que, de fato, seja reconhecido o Estado palestino? Porque os Estados Unidos, no Conselho de Segurança, têm poder de veto, né? Exatamente. Esse que é os Estados Unidos é o único país no Conselho de Segurança que é contrário, né? Que quer dizer que estabelece a condição. Agora, o que aconteceu na Itália, Cássia, é muito importante, porque isso inicia um processo de pressão. É exatamente disso que nós estamos falando, convencer os políticos, porque no caso da Itália, como da Alemanha, da Áustria, eles seguem a posição americana por razões históricas, pelo problema da Segunda Guerra. Então, eles têm uma relação especial com Israel. Então, eles seguem a posição americana. E isso que aconteceu na Itália é o caminho para uma eventual mudança de posição. Embaixador, qual é a relevância da França ter tomado essa decisão agora? A França tem uma relevância histórica, né, porque a França controlou, né, a França como a Inglaterra, né, controlaram ali parte do Oriente Médio, né, com mandatos da Liga das Nações. Então, elas têm a ver com o desenho,
do processo de descolonização, não é? E então, e o fato dela ter tomado essa iniciativa mostra bem a exaustão, porque essa questão ela tem a ver com a ordem internacional. O que nós estamos vendo aí se não der certo o processo de reconhecimento, você tem a falência da ordem internacional baseada em regras e inspirada no direito, né? E isso é um problema não apenas em termos da região, mas é um problema global, é um problema que diz respeito, né, a todos nós, a todos os países. E ainda mais quando você tem essa circunstância de ter um presidente dos Estados Unidos que se afasta, né, do direito e tem uma visão unilateralista que prejudica e ameaça de desconstruir aquilo que levou séculos para ser construído. Essa adesão maior dos estados em relação à criação do Estado palestino pode, de alguma forma, na avaliação do senhor, influir positivamente na questão do conflito em Gaza? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O objetivo imediato é a cessação de hostilidades, porque o que Israel está querendo é prosseguir na campanha militar, né, a despeito dos milhares de mortos que já existem, né, mulheres, crianças, prosseguir para eliminar a ala militar do Hamas. Que também há uma confusão sobre isso, porque o Hamas, você tem uma ala militar, sem dúvida nenhuma, e responsável pelas atrocidades que ocorreram há 2 anos atrás. Mas você tem também, o Hamas é um partido político, o Hamas tem médicos, o Hamas tem... Então, essa demonização, ela deslegitima a Palestina como um todo. Isso é injusto, né? Porque o Hamas venceu uma eleição, houve uma eleição há anos lá em Gaza, e o Hamas concorreu, né? E não eram os militares, eram políticos, eram pessoas, eu conheço alguns deles, e essas pessoas foram eleitas, né? Então, você confundir o Hamas, generalizar essa colocação é injusta do ponto de vista da representação daquela situação dentro da faixa de Gaza, né? Agora, o problema que se coloca para o futuro, né, é um problema em que eles vão ter que resolver essa questão de você ter Hamas e a Palestina e a Autoridade Nacional Palestina. E então isso pressupõe uma reforma do Estado palestino, né? E pressupõe porque o Hamas, depois desse ataque, não tem mais condições de permanecer em Gaza, né? E esse é o grande dilema também do ponto de vista de Israel. Mas o maior dilema é o dilema político, porque hoje em dia Netanyahu quer, o compromisso dele é o compromisso com o Israel Grande, e o Israel Grande pressupõe a expansão dos assentamentos. A expansão dos assentamentos agrava o problema da ocupação, né? E enfraquece o direito. Embaixador Sérgio Eduardo Moreira Lima, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, Cássia, e obrigado aos seus ouvintes. Obrigado. Embaixador, já foi embaixador do Brasil em Israel, já foi embaixador também na Palestina. Sérgio Eduardo Moreira Lima conversou com você agora que são 9h13.